Eu vou abordar com vocês hoje, assim, de uma maneira tentar ser bem geral, né? Com relação ao projeto de literatura do modernismo, de tudo que a gente viu até aqui. Mas a partir de alguns textos. Por quê? A interpretação de textos, né, ela é importante. E a partir do momento que você tem conhecimento sobre alguns elementos, sobre algumas características, ou até mesmo sobre o contexto histórico de produção daqueles textos, você consegue uma interpretação, né, uma compreensão e uma interpretação textual mais eficiente. Então, assim, a base de determinados processos seletivos, como o Enem, não é? Hoje em dia, é justamente você conseguir estabelecer essas relações entre aquilo que você sabe, aquilo que você conhece sobre aquele tópico de ensino que você estudou no ensino médio, né? Sobre o movimento literário, seu contexto de produção e a interpretação que se faz daquele texto. Eu estou falando isso não é só de língua portuguesa, não é só na área de códigos e linguagens, né? De um modo geral, de todos os conteúdos que vocês estudam. Então, é justamente essa capacidade de, o que é avaliado, né? É essa capacidade sua de estabelecer relações entre aquilo que você estudou e a relação que você faz com a interpretação daquele texto, daquele discurso, né? Seja até uma prova de química, de física, né? De história, de geografia, de biologia, tá? Então, no nosso contexto específico, né? Falando de literatura, vocês puderam perceber até pelos questionários que eu coloquei lá, né, que eu disponibilizei a cada semana no SIGA, aquelas questões ali eu fui escolhendo a dedo, né? Eu fui para cada uma delas, eu fui escolhendo o texto, né, que trouxesse, que remetesse para vocês a essas questões todas que estão sendo estudadas, tá? Com relação ao modernismo. Então, eu fiz aquelas escolhas ali, não foram aleatórias, tá? Eu tenho um programa, eu confesso para vocês que eu tenho um programa com, né, um programa que eu paguei, que tem, sei lá, nem sei quantas mil questões, e aí ele me dá essa opção de ir selecionando, mas é claro que eu preciso selecionar, né, eu preciso olhar uma por uma aquilo que eu estou selecionando, mas ele me dá essa facilidade, né, de já me trazer o questionário ali. Então, é isso. Então, eu vou trazer para vocês aqui, né, alguns textos para a gente analisar com relação a essas características que nós vimos sobre, ou que vocês viram, né, sobre o modernismo até agora. Então, vocês já passaram, nós viemos aí, né, fazer essa trajetória até as vanguardas europeias, toda a influência que as vanguardas tiveram. Boa tarde, Caian. Toda a influência que as vanguardas, né, tiveram sobre a construção do nosso modernismo no Brasil, que tem umas características próprias. Então, o primeiro texto que eu vou mostrar para vocês é um texto, boa tarde, é um texto da primeira geração do modernismo, né, a partir da Semana de Arte Moderna de 22, é um texto do Oswald de Andrade. É o texto que está à esquerda, tá? O texto que está à esquerda. O texto que está à direita é justamente, né, vamos dizer assim, é o discurso primeiro. É de onde, talvez, né, é um dos discursos de onde o Oswald de Andrade buscou inspiração para construir Brasil. E a gente tem aqui, sabendo que o Oswald de Andrade é um poeta da primeira geração do modernismo, ele participou de todo o processo de construção da Semana de Arte Moderna, que tinha como objetivo mesmo de assustar, né, de corromper, de romper com todo aquele processo de literatura, né, que sofria uma influência europeia, e aí eles vão lançar, né, diversos manifestos
assim como muito influenciados pelas vanguardas, né? A gente tem aí os manifestos, o manifesto futurista lá das vanguardas europeias, que vão influenciar os manifestos modernistas no Brasil. E esses manifestos modernistas, eles são trazidos com um objetivo, com um projeto de uma cultura, né, de uma identidade nacional. E nesse projeto de construir uma identidade nacional, eles precisam destruir, né, tudo aquilo que eles acham que não serve para esse projeto deles, né? Ou seja, eles querem romper com a influência de uma literatura que não é nossa, de uma cultura que não é nossa. E aí, um dos manifestos é o manifesto antropofágico, né? Porque o que é a antropofagia, né? É comer, né? Comer um ser vivo, né? Comer o homem, né? Comer o homem. Mas nesse sentido da literatura antropofágica, é no sentido de comer, né? Todas as influências, todas as perspectivas, as visões da nossa cultura, né? E colocar para fora e regurgitar, vamos dizer, né? Vamos usar um termo bem forte, né? Vomitar aquilo que não presta e absorver, como o organismo absorve, né, os nutrientes e as vitaminas dos alimentos, absorver aquilo que presta, aquilo que é bom, aquilo que pertence à construção dessa identidade, dessa nossa cultura. E o Oswald de Andrade, ele traz aqui no texto Brasil, com letra minúscula, alguns textos dele têm o título com letra minúscula mesmo, essa ironia, o Oswald, ele é muito irônico, ele é muito, às vezes, sarcástico, e ele traz o seguinte, olha, o Zé Pereira chegou de Caravela e perguntou para o Guarani de Mata Virgem, sois cristão? Não, sou bravo, sou forte, sou filho da morte. TTT, quizá, quecer. Lá de longe a onça resmungava. O negro zonzo, saído da fornalha, tomou a palavra e respondeu. Sim, pela graça de Deus. Canhém, babá, cum. E fizeram um carnaval. Parece coisa de maluco, né? A princípio. Parece coisa de doido, está misturando um monte de coisa. Mas a gente precisa analisar os elementos linguísticos que constroem esse texto. Começa pelo título. Você tem aí Brasil com letra minúscula, não é? É uma ironia. Quando você tem um nome, né, um substantivo com um nome escrito com letra maiúscula, aquele substantivo ele se torna próprio, não é? Ele se torna próprio, com letra maiúscula. Você se apropria daquele nome, não é? O seu nome é um nome próprio, escrito com letra maiúscula, você se apropriou dele, eu me apropriei do meu nome. Agora, Brasil com letra minúscula, justamente essa intenção de demonstrar, né, que nós não nos apropriamos da nossa cultura, da nossa identidade, né, de um povo que precisa ainda se apropriar dessa identificação com a sua própria cultura, com a sua própria gente, com a sua própria gente miscigenada. Então, é isso que ele coloca aqui. Então, o Brasil com letra minúscula não é porque, né, foi um lapso do Oswald de Andrade ou porque ele... Daiane, boa tarde, Daiane. Ou porque ele cometeu um erro, alguma coisa assim, não. O Brasil com letra minúscula, ele tem essa intenção de demonstrar que nós não nos apropriamos ainda da nossa cultura, do processo de formação do nosso povo, né? E aí ele começa, o Zé Pereira chegou de Caravela. Quem é que chegou de Caravela? O português. Então, o Zé Pereira, ele usa um nome muito comum, né? Que é José, Zé Pereira, que é um sobrenome de influência portuguesa, né? Então, o Zé Pereira chegou de Caravela, ou seja, o homem branco, e perguntou para o Guarani, o índio da Mata Virgem, sois cristão? Não é? Todo projeto de dominação, de colonização,
né, quando os portugueses chegaram aqui, através do trabalho que os jesuítas fizeram, né, de acesso aos índios. Primeiro, eles compreenderam a língua deles, né, criaram até uma gramática do tupi para se aproximar, porque quando você se apropria da língua do outro, você se aproxima dele, né? Então, foi isso que os jesuítas fizeram. Então, ele pergunta para o Guarani, né? Está trazendo aí a linguagem coloquial, a linguagem do dia a dia das pessoas, e pergunta para o Guarani da Mata Virgem: sois cristão? Não. Sou bravo, sou forte, sou filho da morte. Aí ele faz uma paráfrase, né? Por isso que eu coloquei esse outro trecho que está aqui à direita, que é do texto Iucá Pirama, do Gonçalves Dias, que é do romantismo do Brasil. Então, o que a gente tem aqui com relação a esse projeto do modernismo? A gente tem um modernismo que vai, né, trazer essa oposição, essa contraposição a todo um projeto de literatura, principalmente a todo um ideal nacionalista, na verdade, ufanista, que o romantismo construiu, né? Então, a partir do romantismo no Brasil, no século XIX, os autores românticos trouxeram esse nacionalismo ufanista, né? Idealizado. O que é o ideal? O ideal é o contrário de real, ou seja, né, é aquilo que você queria que fosse, não aquilo que é. Então, o ideal para o romântico, não é esse índio, o índio trazido como um herói, né, um grande herói, na literatura indianista do romantismo no Brasil, não é? E aí eu trago aqui um trecho do Iucá Pirama, que na língua tupi-guarani quer dizer aquele que está prestes a morrer, é todo um enredo, né, do poema, do Gonçalves Dias, e aqui tem, olha, sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Então, em Iucá Pirama, a gente tem essa referência que o Oswald de Andrade traz aqui. Sou bravo, sou forte, sou filho da morte. Né? Ele faz uma paráfrase e modifica ali, sou bravo, sou forte, sou filho do norte, para sou filho da morte. Por conta, aí a crítica que ele coloca, né, a todo o processo de escravização, né, no Brasil, né, que aqui os negros foram né, colocados, então ele é filho da morte, né, porque o que a escravidão representou no Brasil, né, se a gente pode resumir numa palavra só, é a morte. Então, o Oswald de Andrade traz isso representado aqui, trazendo essa intertextualidade. Então, uma coisa que a gente precisa observar quando vai interpretar texto é, né, um ponto muito importante é a questão da intertextualidade. Os discursos, eles não surgem do nada, né? Os discursos, eles sempre trazem um interdiscurso, ou seja, né, ele tem uma determinada influência, ele sofre determinadas influências. E é isso que a literatura faz para a gente, né? Traz essa reflexão. E aí, ele vai trazer essas três raças que formam o povo brasileiro, né? Que é o branco, que é o Zé Pereira que chega de caravela, né? O negro, que é filho da morte, por conta de todo o processo de escravidão, não é? O Guarani, né? O Guarani. Eu estou falando do negro, gente, desculpa, voltando à fita aqui, né? Sou filho da morte, é o índio, que é o Guarani, né? Também por todo o processo de colonização, também, né, muitos índios foram dizimados, foram escravizados, tá? E aí, eu estou fazendo confusão lá com o navio negreiro, estou pensando em outra coisa. E aí a gente tem aqui, né, o negro zonzo saído da fornalha, tomou a palavra e respondeu, sim, pela graça de Deus. Canhém, babá, cum, cum, e fizeram um carnaval. O negro zonzo saído da fornalha, essa referência que ele faz também, né, a fornalha,
que é o próprio sofrimento, né? Todo aquele degredo, né? Toda a questão dos negros que foram trazidos da África para o Brasil, né? E a fornalha aí representando mesmo o continente africano, né? É um lugar mais quente, que vieram para cá, foram trazidos para cá e também sofreram a influência de uma outra cultura, principalmente do catolicismo, do cristianismo, né? Quando ele responde sim pela graça de Deus. Então, assim como os índios, né, houve uma apropriação, eles foram obrigados a se apropriarem de uma cultura, da cultura branca, os negros também da mesma forma, e aí fizeram o carnaval, ou seja, o carnaval como uma representação, é uma festa popular, é uma representação dessa mistura de culturas, né, e ele traz essa representação através dessa mistura de raças, mostrando que o povo brasileiro é essa miscigenação, né? É o resultado dessa miscigenação. E o carnaval é essa metáfora utilizada aqui para construir essa imagem de várias culturas que se, né, interrelacionam na nossa sociedade, né? Nesse Brasil que precisa se identificar, precisa transformar o Brasil de letra minúscula no Brasil de letra maiúscula, né? Precisa se apropriar da sua identidade. Tá certo? Beleza. Então, gente, é isso que eu queria mostrar aqui com relação a esse primeiro momento, né? Nesse primeiro momento, na primeira geração, o modernismo, ele tem esse projeto de oposição, principalmente ao romantismo e ao parnasianismo do século XIX, né? Aquela ideia de seguir determinadas regras, modelos clássicos. Eles pregam o verso livre, né? A literatura livre e essa crítica ao comportamento burguês, porque o romantismo ele foi um movimento literário tipicamente burguês, né? Tipicamente dessa burguesia. O projeto do Gonçalves Dias, não é? Quando ele tem em Iucapirama ou na Canção do Exílio, é trazer esse nacionalismo, esse nativismo de uma forma muito idealizada. Então, é essa oposição muito clara que eles colocam aqui. E nessa oposição, eu trago para vocês agora o Macunaíma. Macunaíma é do Mário de Andrade, né? Outro modernista, que também participou do projeto de construção da Semana de Arte Moderna, que escandalizou a cidade de São Paulo, não é? São Paulo, né, inclusive, tem uma representação muito forte para os modernistas, porque São Paulo é o que representa para eles de mais moderno naquela época, né, com relação a esse desenvolvimento do país. É uma cidade que está, né, assumindo a sua posição, né, diante do mundo. É uma grande cidade, é uma grande metrópole que está em plena construção, né, toda aquela modernidade chegando em São Paulo, e aí eles escolhem o Teatro Municipal para fazer a Semana de Arte Moderna, porque o Teatro Municipal era a representação de todo o modelo clássico, né? O Teatro Municipal, então, será o palco de toda essa desconstrução dessa cultura que eles querem fazer, né? E aí Macunaíma surge mais tarde, com o Mário de Andrade, que ele denomina como rapsódia. Rapsódia é um termo que é usado na música. O Mário de Andrade, ele era músico também, e a rapsódia, ela traz esses trechos, na música, né, seriam trechos, seriam composições de folclores, né, de músicas, de cantigas folclóricas, que pertencem a culturas mais populares. Na literatura, ele faz o que em Macunaíma? Ele reúne várias lendas, várias histórias do Brasil numa única história.
A princípio parece uma história muito confusa, né? Porque o Macunaíma, ele nasce lá na região do Amazonas, né? E depois sai correndo pelo Brasil todo, e várias coisas vão acontecendo, várias histórias, ele vai trazendo várias lendas. É muito influenciado pelo surrealismo também, né? Coisas assim que não poderiam nunca acontecer na realidade, né? Então, você tem essa relação do Mário de Andrade com os movimentos de vanguarda, com o projeto de literatura nacional, né? E com essa mistura de várias histórias, de várias culturas que ele faz no Macunaíma. Mas eu trouxe esse trecho aqui só para mostrar um outro trecho para vocês. O Macunaíma, no primeiro trecho, que é o nascimento do Macunaíma, ele coloca assim, é o nascimento, na perspectiva do modernista, é o nascimento do povo brasileiro. No fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto, retinto e filho do meio da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Urariquera, que é um rio, que a Índia, Tapanhumas, pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Então, ele traz aí o Urariquera, é um rio mítico lá, né, que está envolvido em muitas histórias fantásticas lá no Amazonas, e aí ele nasce às margens do Urariquera, filho dessa Índia Tapanhumas, né, e essa criança era feia. Numa perspectiva romântica, né, essa descrição nunca aconteceria. Então, nasce essa criança feia. O Macunaíma, o subtítulo da obra é Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. O caráter aqui, que o Mário de Andrade quer descrever, não é o caráter no sentido moral, né? Mas no sentido, aí voltando lá, né, na questão do Brasil com letra minúscula, no sentido de que, né, o nosso povo, a nossa gente, não havia adquirido ainda essa identidade, essa identificação, né, com a sua própria cultura, com a sua própria gente. Então, por isso é o herói sem nenhum caráter. É um herói preguiçoso, um dos motes da obra né, o Macunaíma sempre repete, ai que preguiça, ai que preguiça. Mas o que nos interessa aqui é observar essa contraposição do início de Macunaíma com o início de Iracema, por exemplo. A Iracema é uma obra do romantismo brasileiro, do José de Alencar, que traz essa idealização do processo de formação do nosso povo. Iracema, que é uma obra do romantismo, né, de meados do século XIX, quando José de Alencar escreve Iracema, Iracema é um anagrama da palavra América, ou seja, ele mistura as palavras aí, mistura as letras, as sílabas, né, e nasce Iracema. E aí ele começa, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Lá nasceu Macunaíma, aqui nasceu Iracema. Olha como que Iracema né? Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque com seu hálito perfumado. Ou seja, ela é linda, né? Ela é muito bonita. Então, a terra, a Iracema aqui, é a metáfora da própria terra, da própria América, do próprio Brasil, né? Que ainda não tinha sido descoberto. A terra virgem, a virgem dos lábios de mel, né? A terra virgem, inexplorada. E ela tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, né? Mais longos que seu... Tudo dela é mais. Então, tudo nessa terra aí, a gente vai lá na Canção do Exílio, né? Nosso céu tem mais estrelas, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores, né? Então, a gente tem tudo mais. Essa idealização do romantismo que entra nessa contraposição que o Mário de Andrade faz aqui em Macunaíma, no nascimento do Macunaíma. Ou seja, o nascimento da nossa gente, né?
não foi algo muito bonito. O nascimento do nosso povo, né, da nossa nação, não foi algo muito bonito, né? Foi uma imposição, foi um processo de colonização muito traumatizante para os povos indígenas, depois para os negros que foram escravizados no Brasil. Então, não é algo bonito, é uma criança feia, não é? É uma criança feia, que foi chamada de Macunaíma. E aí a história se desenrola, ele vai sair em muitas aventuras com os irmãos dele, ele acaba se apaixonando por uma índia, por uma amazona lá, uma Icamiaba, chamada Si, né? Tem um filho com ela e ela morre, mas como ele teve essa Si, que é essa amazona, ele se torna o imperador da floresta. E toda uma história, antes dela morrer, antes dela virar estrela, ela dá um amuleto para ele, que é o Muiraquitã, que ele acaba perdendo. E aí o Muiraquitã vai parar em São Paulo, e ele vai para São Paulo, e depois ele vai correr o Brasil atrás da Muiraquitã, que é esse amuleto. Então, assim, várias histórias vão surgindo dentro do Macunaíma, várias histórias folclóricas surgindo. Mas o que eu queria demonstrar para vocês é justamente essa contraposição entre o modernismo, né, de Macunaíma, o nascimento de Macunaíma, o nascimento do nosso povo, da nossa gente, e o nascimento do nosso povo, da nossa gente, na concepção do romantismo, nesse processo de idealização, em Iracema, por exemplo, tá? Então, é essa a contraposição que eu queria demonstrar para vocês, tá? Aqui a gente tem, eu até coloquei um trecho aqui, mas eu não vou ler para vocês agora, mas é um exemplo de como, no próprio Macunaíma, ele traz uma crítica aos parnasianos, por exemplo, né, cheios de regras, cheios de modelos, né, vazios de conteúdo, e ele escreve, enquanto ele está lá em São Paulo, ele escreve uma carta para as Icamiabas, né, que estão lá no meio do mato, lá no Amazonas, né, que não dominam essa língua erudita, mas ele escreve, né, nessa língua erudita, que é a língua da sociedade de São Paulo. Então, ele fica conhecendo uma outra forma de expressão, um outro discurso, que é aquela sociedade burguesa paulistana. Então, ele vai trazer uma linguagem cheia de arcaísmos, né? Segunda pessoa do plural, né? Toda muito formal, muito escrevendo as cartas para as Icamiabas lá no Amazonas. Então, assim, é justamente essa crítica ao modelo parnasiano, né? De linguagem, de expressão, tá? Que fica a dica aqui para vocês, tá? Como pesquisa. E aí a gente vai pensar, né, quando a gente tem essa referência e essa crítica ao romantismo, a gente traz logo, falando de Iracema, né, a gente pensa, faz uma referência à Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, lá do romantismo. Por quê? A Canção do Exílio é um dos poemas mais parodiados na nossa literatura. E a Canção do Exílio foi parodiada pelo Murilo Mendes, que é um poeta modernista, que também participou do movimento de introdução do modernismo no Brasil. Murilo Mendes nasceu em Juiz de Fora, nosso vizinho, né? Tem um museu lá em Juiz de Fora, Museu Murilo Mendes, mas ele foi muito ativo também no modernismo, e esse posicionamento já pertencente aí à segunda geração do modernismo a partir de 1930, né, esse posicionamento crítico diante da dura realidade do nosso país, né, e do mundo também. A partir de 1930, nós temos aí, né, o mundo tinha acabado de sair de uma primeira guerra, não é? Poucos anos antes, né, quando a guerra termina em 1918,
Mas daí, em 1930, a gente tem, né, mais o fascismo e o nazismo na Europa, que vão crescendo sob o discurso, né, de combate ao socialismo, e tudo isso vai desencadear mais à frente a Segunda Guerra, né, dentre outros fatores, a Segunda Guerra Mundial. No Brasil, a gente está aí, né, com a Revolução de 1930, a gente está aí com, né, com o Estado Novo, com toda essa perspectiva de combate, né, todo esse discurso de combate ao comunismo, a intentona comunista, todos esses processos históricos que vão influenciar essa literatura. Então, Murilo Mendes, ele faz essa paródia da Canção do Exílio, né, trazendo essa realidade, de uma forma bastante crítica, de uma forma bastante irônica. Então, ele começa: minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gutaramos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Os sargentos do exército são monistas, cubistas. Os filósofos são polacos vendendo a prestações. A gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos. Os sururus em famílias têm por testemunha a Gioconda. Eu morro sufocado em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas custam 100 mil réis a dúzia. Ai, quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade. O que ele está colocando aqui? Né? Havia, justamente uma crítica a todo o projeto de construção de uma identidade nacional que o próprio romantismo fez. Né? Com Gonçalves Dias, com a Canção do Exílio, ele diz assim, olha, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Na verdade, o sabiá lá é com letra maiúscula, deixa eu corrigir aqui. Né? Esse sabiá aqui, né, numa relação, o sabiá com letra maiúscula é o nativismo. Todo o projeto de construção de uma identidade nacional muito idealizada, né? E muito bem próxima ao trovadorismo medieval, né? Canção, como nas cantigas medievais, como nas cantigas do trovadorismo. Então, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Porque Gonçalves Dias estava em Coimbra, estudando, né? Porque era filho da elite, e com saudades da sua terra, influenciado aí, né, por todo o movimento romântico que estava acontecendo na Europa. Mas esse projeto, né, de construção de uma identidade nacional, bastante idealizada, bastante ufanista, não deu certo. Por quê? Porque o Brasil continuou sofrendo influência estrangeira. Minha terra tem macieira da Califórnia, né, onde cantam gutaramos de Veneza. Os sururus em famílias, ou seja, as festas, as atividades em famílias têm por testemunha a Gioconda. Quer dizer, um quadro renascentista. Então, essa influência do classicismo ainda, de todo esse, né, de toda essa arte clássica que o modernismo tenta combater, mas ela ainda persiste naquele contexto, né? Aí, quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá. O sabiá aparece aqui de novo, né? O sabiá da Canção do Exílio é esse sabiá, né, idealizado, é o elemento nacional, só existe aqui, né? É o sabiá, é o nativismo presente, né? Mas eu ouvi esse sabiá com certidão de idade, ou seja, esse sabiá real, né? Que as coisas sejam reais, que os acontecimentos, né? Que a nossa cultura não seja essa cultura idealizada, retrato de uma outra cultura, né? Cópia de uma outra cultura. Então, assim, estabelecendo essas comparações para vocês perceberem todo o projeto, né, de literatura do modernismo no Brasil. E aí, para finalizar, a gente tem, ainda nessa segunda geração, né, um dos grandes representantes dessa segunda geração, a partir de 1930, na poesia do modernismo,
é o Carlos Drummond de Andrade. E tem muitos poemas dele que são, assim, né, emblemáticos. Eu escolhi o José porque muita gente conhece, né? E agora José é um bordão. Quando você não sabe o que fazer, quando as coisas acontecem, dá tudo errado, né? Tem um troço, uma treta que aconteceu, deu tudo errado, e aí o bordão que se usa, né? E agora, José? Para onde eu vou, né? O que eu vou fazer? Então, justamente nesse contexto da década de 1930, tanto no Brasil quanto no mundo, de tudo que estava acontecendo, né? Miséria, perseguição política, né? Fome, todos esses acontecimentos, e ele vai questionar. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta, e agora, José? Ele está dizendo aqui, inclusive, né, esse eu lírico, ele se confunde com o próprio poeta, né? Ele faz versos, ou seja, de que adianta fazer poesia em meio à miséria, à fome, à guerra, à violência, à perseguição política, não é? De que adianta? Ele está perdido nesse mundo. Então, ele começa a se questionar e a questionar os outros, né? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio. Por que ele diz aqui, olha, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, ele não pode nada, porque ele está preso às convenções sociais, não é? Ele está sem discurso, ou seja, calaram a sua voz. Ele não pode falar, ele não pode criticar, né? O bom fugiu e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio, e agora? Ou seja, tudo que compõe o ser humano, né? O ser humano é ao mesmo tempo, né, bom e mal, dependendo das circunstâncias, né? Seu instante de febre, sua gula e jejum, seu terno de vidro, sua incoerência. Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta. Quer morrer no mar, o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. Aqui a gente tem uma referência à própria origem do Carlos Drummond de Andrade, que é mineiro de Itabira, né? E ele diz, quer ir para Minas, Minas não há mais. Eu não tenho para onde ir, eu não sei o que fazer diante desse mundo, né? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre. Você é duro, José. Aqui está dizendo que, né, ele não pode, diante de todas essas circunstâncias, diante de todas essas fatalidades do mundo, mesmo assim, né, ele é duro, ele é resiliente, ele é resistente, né? Esses verbos aqui no subjuntivo, no pretérito imperfeito do subjuntivo, né? Se você gritasse, se, mas você não morre, você é duro, né? Mas isso não vai acontecer, porque você é duro, você é resistente. Então, Drummond, ao mesmo tempo que ele está tendo uma visão fatalista do mundo, dizendo que, né, o mundo não tem jeito, que adianta fazer poesia se o mundo está desse jeito, mas, ao mesmo tempo, no final, ele diz, né, não, eu preciso ser resistente, eu preciso ser resiliente, né? Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua, para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope. Você marcha, José. José, para onde? Ou seja, né, resumindo, trazendo novamente aqui a questão da resistência, né, da resiliência diante das adversidades do mundo, né? Pensando num contexto lá da década de 1930 e trazendo para o nosso agora. Então, é um poema muito universal,
não é? Que atravessa as épocas, que atravessa os tempos. Então, a gente trazendo para a nossa situação de hoje, né? Nós nunca imaginávamos passar por uma pandemia, né? Por toda essa situação, porque nós estamos passando, mas o José fala para a gente marchar, né? Com paciência, com resistência, com resiliência, mas a gente marcha. A gente não sabe para onde, né? Saber para onde a gente não sabe mesmo, não. A gente não sabe como é que vai ser a partir do ano que vem, a gente não sabe da vacina, a gente ainda não sabe de nada. Mas a gente está marchando, né? A gente está indo. Mas, e sempre com essa resistência. Vou parar aqui. Sempre com essa resistência, né? Então, eu selecionei esses textos, né? Para vocês fazendo esse percurso aí, desde o Oswald de Andrade, passando pelo Mário de Andrade, pelo Murilo Mendes, chegando no Carlos Drummond, nós temos outros poetas muito importantes desse período também, né? Mas o que Cecília Meirelles, que né, é tudo de bom também, a obra dela é excelente, mas é para trazer essa reflexão e essa curiosidade para vocês também, né? De pesquisarem, de lerem outros textos também, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa, quer fazer alguma intervenção, tem alguma dúvida com relação ao que, ao que foi colocado, ou está tudo certinho? Tá de boa? Tá de boa? Beleza. Veloz. Então, gente, é isso, tá? Leiam, tem muita coisa boa desse período, principalmente dessa segunda geração do modernismo na poesia, que dá para trazer como repertório para redação também, tá? Então, dá para aproveitar bastante coisa, tá? Vou desejar para vocês, então, um bom final de semana, tudo de bom para vocês, cuidem-se, obrigada pela presença, tá bom? Um abraço. Tchauzinho.